Os celtas foram um dos maiores desafios enfrentados pelo Império Romano na Europa. Com a sua cultura guerreira e tribos independentes espalhadas por regiões como a Gália, Britânia e partes da Península Ibérica, os celtas resistiram fortemente à dominação romana. E nesse vídeo vamos conhecer a origem e a história dos celtas, como eles enfrentaram o poderoso Império Romano e como algumas das suas tradições, como o Festival de Samhain, que inspirou o Halloween, sobreviveram até hoje. A origem dos celtas remonta à Idade do Bronze, entre 1200 a 800 a.C., em uma época em que diversas culturas começaram a se formar e a se diferenciar na Europa. Os primeiros povos que viriam a ser conhecidos como celtas surgiram na Europa Central, especialmente na região que hoje é a Áustria e o sul da Alemanha. Esses povos desenvolveram técnicas de trabalho com metais como cobre e ferro, o que lhes deu uma vantagem na criação de armas, ferramentas e joias. A cultura de Hallstatt, que começou por volta de 1200, é considerada a primeira fase da civilização celta. Esse povo vivia em áreas ricas em recursos naturais e com fácil acesso ao comércio, conectando-se com outras culturas da Europa e até do Mediterrâneo. Isso permitiu a troca de ideias e produtos com outras civilizações como a grega e a etrusca, contribuindo para o desenvolvimento dos celtas. A sociedade celta nessa época era organizada de forma hierárquica, com a elite guerreira poderosa que possuía a maior parte das riquezas e tinha grande influência política. Essa classe dominante usava armas e ornamentos de ferro, como espadas decoradas e elmos, que mostravam seu alto status. A religião também desempenhava um papel importante. Embora muitos detalhes sobre suas crenças sejam desconhecidos, sabe-se que os celtas reverenciavam a natureza e acreditavam que certos lugares, como rios, montanhas e árvores, tinham significado sagrado. Além disso, a economia celta era diversificada e baseada no comércio. Eles trocavam metais, armas e outros produtos com várias regiões da Europa, o que ajudou a prosperar e fortalecer sua sociedade. Esse comércio trouxe riqueza e permitiu que a classe dominante financiasse exércitos e construísse fortificações. Por volta do ano 500 a.C., a cultura celta se expandiu pela Europa e evoluiu, tornando-se mais rica e variada. Esse período é chamado de cultura latene e ele marcou o auge da civilização celta. A cultura de Latene é conhecida principalmente por suas belas obras de arte como joias, armas decoradas e objetos do dia a dia com desenhos detalhados. Esse estilo artístico, com linhas curvas e motivos inspirados na natureza, se tornou um símbolo da cultura celta. Nessa época, os celtas começaram a se espalhar por vastas áreas da Europa Ocidental. Eles se estabeleceram na França, conhecida então como Gália, nas Ilhas Britânicas, onde hoje é o Reino Unido e a Irlanda, e no norte da Península Ibérica, que é a Espanha e Portugal hoje, e até no norte da Itália e no Vale do Danúbio. Os celtas formaram várias tribos, cada uma com seu próprio líder e costumes, mas todas compartilhavam uma cultura similar, o que as unia de certa forma. A sociedade celta era composta por diferentes classes. Uma elite guerreira, composta por chefes tribais e nobres, agricultores e artesãos, e uma classe de druidas, que eram líderes religiosos e conselheiros. Os druidas desempenhavam um papel muito importante. Eles conduziam cerimônias religiosas, ensinavam as tradições e atuavam como juízes e conselheiros nas comunidades. Por volta de 390 a.C., os celtas começaram a entrar em conflito com o poderoso Império Romano, principalmente na região da Gália. Os celtas gauleses, que eram uma das maiores tribos celtas, eram guerreiros hábeis e organizados. Eles chegaram a invadir a própria cidade de Roma em 390, o que foi um grande choque para os romanos. Esse ataque foi feito por uma tribo celta chamada Senones, que saqueou a cidade, destruindo partes dela e humilhando o exército romano. Isso criou um medo profundo dos celtas entre os romanos, que passaram a vê-los como uma ameaça. Nos séculos seguintes, Roma e as tribos celtas da Gália continuaram a se enfrentar. A situação chegou ao auge quando Júlio César decidiu que Roma deveria conquistar a Gália. Ele iniciou uma série de batalhas conhecidas como as Guerras Gálicas, que duraram de 58 a 50 a.C., para submeter os celtas gauleses ao domínio romano.
Durante essa guerra, o líder celta Vercingetorix conseguiu unir várias tribos gaulesas para lutar contra os romanos. Ele era um líder carismático e habilidoso, e a sua união das tribos foi um dos maiores desafios para César. E em 52, Vercingetorix e seu exército enfrentaram César na famosa Batalha de Alésia. A batalha foi intensa e, apesar da bravura dos celtas, eles foram derrotados. Vercingetorix foi capturado e mais tarde levado a Roma, onde foi executado. Com essa vitória, César conseguiu conquistar toda a Gália para o Império Romano. Essa conquista marcou o início do processo de romanização da região, ou seja, os romanos passaram a impor sua cultura, língua e leis sobre os celtas da Gália. Com o tempo, os costumes e a língua celta começaram a desaparecer na Gália, sendo substituídos pela cultura romana. Assim, o domínio de Roma marcou o fim da independência dos celtas na Gália e a cultura celta foi gradualmente sendo absorvida pela cultura romana. Essa foi uma perda significativa para a identidade celta, já que a Gália era uma das principais regiões celtas na Europa. Só que a cultura celta continuou crescendo na Britânia, mesmo com a presença dos romanos lá. Os celtas estavam bem estabelecidos na Irlanda, no que hoje é o país de Gales e em partes da Escócia. Nessas regiões, as tribos celtas seguiram desenvolvendo suas tradições, sua língua e a sua cultura, quase sem influência direta de Roma. Os romanos começaram a invadir a Britânia em 43 d.C., durante o reinado do imperador Cláudio. Eles enfrentaram resistência das tribos celtas locais e uma das líderes mais famosas dessa resistência foi Boudica, rainha dos Icenos, uma tribo celta. Quando os romanos tomaram suas terras e trataram seu povo cruelmente, Boudica reuniu uma grande força de guerreiros e liderou uma revolta no ano 61 d.C. Ela conquistou algumas vitórias e chegou a destruir várias cidades romanas na Britânia, mas eventualmente o seu exército foi derrotado. Boudica se tornou uma heroína e um símbolo de resistência celta contra a dominação romana. Só que, apesar de os romanos dominarem a maior parte da Britânia, eles nunca conseguiram conquistar toda a ilha. No norte, na região que hoje é a Escócia, um outro povo celta chamado de Pictos resistiram fortemente. Os romanos construíram a Muralha de Adriano para marcar a fronteira e proteger suas terras contra os ataques dos Pictos. A Muralha de Adriano ainda existe em parte hoje e representa até onde o Império Romano conseguiu chegar. Já a Irlanda foi um caso especial. Os romanos nunca conseguiram invadir a Irlanda, então as tribos celtas irlandesas continuaram a viver sem interferência romana. Por causa disso, a cultura celta permaneceu mais forte e preservada na Irlanda do que em outras partes da Europa. Com o tempo, a Irlanda tornou-se um importante centro da cultura celta, com suas próprias lendas, tradições e uma mitologia muito rica. A cultura celta começou a mudar e a se transformar a partir de cerca de 400 d.C., especialmente com a chegada do cristianismo. Nas Ilhas Britânicas, onde os celtas ainda tinham uma presença forte, missionários cristãos começaram a se estabelecer, trazendo uma nova religião e novas ideias. Um dos missionários mais importantes foi o bispo Patrício, que chegou à Irlanda no V século e começou a converter os celtas. No intuito de converter mais celtas, ele e outros missionários combinaram as tradições celtas com os ensinamentos cristãos, de modo que muitos elementos da antiga religião celta foram preservados dentro da religião cristã irlandesa. Por exemplo, símbolos como o trevo e a cruz celta são algumas dessas misturas. Com o tempo, o cristianismo foi se espalhando pela Irlanda, Escócia e País de Gales, substituindo a antiga religião celta. Os druidas, que antes eram os líderes espirituais dos celtas, perderam a sua influência, mas a herança cultural e os mitos celtas foram preservados, muitas vezes através de manuscritos e registros escritos pelos monges cristãos. A Irlanda, em particular, tornou-se um centro importante para a preservação da cultura e da história celta. Monges irlandeses copiavam histórias, mitos e lendas celtas em manuscritos, como por exemplo o Livro de Kells, que se tornou um dos manuscritos mais famosos da Idade Média. Graças a esses monges, muito do conhecimento sobre os celtas e suas histórias foi preservado para as gerações futuras. Além disso, os celtas irlandeses, agora cristianizados, começaram a viajar para outras partes da Europa, levando consigo a cultura celta e o cristianismo. Monges irlandeses fundaram mosteiros em várias regiões,
espalhando a influência celta e preservando a cultura ao longo do tempo. Entre o V e VII século depois de Cristo, a influência celta começou a diminuir em várias regiões da Europa devido a invasões e mudanças culturais. Muitas tribos celtas foram absorvidas por novos povos que estavam migrando, como por exemplo os anglo-saxões na Britânia e mais tarde os vikings, que trouxeram a sua própria cultura e tradições. Esses invasores dominaram terras onde os celtas haviam vivido por séculos, fazendo com que a cultura celta fosse se misturando a essas novas culturas. Apesar disso, a herança celta não desapareceu completamente. Durante esse período houve menções de celtas que serviram como soldados mercenários para exércitos estrangeiros, incluindo o Império Bizantino. Embora o Império Bizantino não tivesse uma conexão direta com os celtas, ele controlava soldados de diversas origens para suas tropas, incluindo algumas pessoas de origem celta, especialmente celtas da Gália, que haviam se integrado ao Império Romano Ocidental. Esses soldados celtas que serviam como mercenários para o Império Bizantino eram na verdade uma versão diluída da cultura celta original. Já assimilados por outras culturas, eles mantinham pouca ligação com as tradições e os costumes celtas autênticos. Assim, a identidade celta foi gradualmente se apagando, enquanto seus descendentes adotavam a cultura dos novos povos dominantes. Enquanto isso, a cultura celta continuou viva, principalmente na Irlanda, na Escócia e no país de Gales. Nessas regiões, a língua e as tradições celtas ainda eram passadas de geração em geração. Hoje, a herança celta é celebrada em festivais, músicas, literatura e até mesmo em novos estudos históricos e arqueológicos. Um desses festivais é o Samhain, que marca o final da colheita e o início do inverno, sendo celebrado na noite de 31 de outubro para 1º de novembro. Para os celtas, esse era um momento sagrado e um dos pontos principais do seu calendário, já que representava o fim do ciclo do verão e a chegada dos dias mais frios e escuros, associados ao inverno. Samhain também era visto como o início de um novo ano, sendo uma espécie de ano novo celta. Segundo as tradições celtas, essa festa era uma época em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino, permitindo que os espíritos e ancestrais visitassem o mundo humano. Por isso, durante o festival, era comum que os celtas acendessem grandes fogueiras para afastar espíritos malignos e proteger suas aldeias. Eles também usavam máscaras e fantasias para se disfarçar, acreditando que isso os confundiria e os protegeria dos espíritos que poderiam ser ameaçadores. Com o tempo, o festival de Samhain acabou se misturando com o Dia de Todos os Santos, que foi instituído pela Igreja Católica e também deu origem a várias tradições do Halloween que conhecemos hoje. Elementos como as fantasias, a ideia de espíritos vagando pela noite e até o costume de pedir doces têm suas raízes nas antigas celebrações de Samhain. Então, se você gostou de conhecer mais sobre a origem e a história do povo celta, não esqueça de deixar um like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então a gente se vê no próximo vídeo.